Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês como uma decisão do Suprema Corte dos Estados Unidos pode estar, entre aspas, salvando a uma administração Biden que é muito ruim para a classe trabalhadora e não produziu grandes ganhos para a classe trabalhadora. E isso explica, em grande medida, a queda de aprovação do governo Biden. E existem importantes paralelos disso com o Brasil e que a gente precisa utilizar para a eleição esse ano para produzir a derrota do bolsonarismo em uma vitória da centro-esquerda, tanto nas eleições quanto no que vem depois das eleições. E eu vou explicar tudo nesse vídeo. Bem, é tudo relacionado a isso, né? Bem, um site obteve um rascunho de uma decisão que derrubaria o direito ao aborto nos Estados Unidos. O site político tem um documento, é um documento com toda a cara de ser oficial, que antecipa a decisão do Supremo lá, que retiraria os direitos reprodutivos das mulheres. Aí você pode estar pensando, mas por que isso ajuda o Biden? Calma que eu vou chegar lá. A aprovação do Biden despencou nos últimos meses, né? A aprovação do Biden, que começava com 53%, e a reprovação que estava lá embaixo, em 30 e poucos, né? A reprovação foi subindo, e a reprovação superou a reprovação está em 52, e a aprovação que estava lá em 50 e poucos caiu para 42, vocês veem aqui no 538. E ainda tem uma outra reportagem aqui da CNN mostrando que a aprovação do Biden entre jovens despencou. Por que a aprovação do Biden despencou? Porque o governo Biden, como um governo corporativo que serve aos interesses das grandes corporações empresariais, não deu ganhos materiais para a classe trabalhadora. Ele, muitos vão alegar, ele não teve uma super maioria como o Obama teve. Verdade. Mas ele poderia usar ordem executiva para fazer muita coisa e não fez. Ordem executiva é um poder do presidente semelhante ao decreto presidencial no Brasil. E ele poderia usar isso para realizar ganhos para a classe trabalhadora em várias questões. E não fez. Inclusive no salário mínimo, no aumento do salário mínimo, ele poderia ter feito com a maioria simples, retirando o filibuster, que é uma coisa que eles têm lá que bloqueia a ideia de vitória com maioria simples. Mas ele não fez isso e pior, não conseguiu nem convencer membros do próprio partido a ir contra os interesses das grandes corporações empresariais, o que mostra que grande parte do Partido Democrata representa as grandes corporações empresariais dos Estados Unidos e não representa a classe trabalhadora coisíssima nenhuma. Né? Espero que ninguém tenha essa ilusão, mas enfim. Então isso explica a baixa popularidade do Biden. Mas por que a decisão do Supremo, caso ela venha a ser confirmada depois desse vazamento, o que tudo leva a crer que será confirmada, por que ela ajuda os democratas? Porque a maioria do povo americano defende direitos reprodutivos das mulheres. Né? A maioria rejeita banimento disso. Tem aqui várias pesquisas. Aqui, ó. Nessa pesquisa, 57% são contrários ao banimento e tal. 58% dizem que aborto deve ser legal na maioria dos casos. Ou seja, e aqui na Forbes tem mais e mais pesquisas. Tem uma pesquisa Gallup, por exemplo, que diz que americanos apoiando o direito ao aborto chega a 80% em maio de 2021. Né? Um pouco mais alto do que era em 1975, que era 76%. Né? E aí tem outros números lá na revista Forbes que sempre giram em torno de reunindo essas pesquisas de opinião, mas a maioria da população americana, como está dito aqui no ABC News, a maioria defende esses direitos. Então, o que significa isso? Biden teve essa queda de aprovação por não dar ganhos à classe trabalhadora. Mas pode ser, entre aspas, salvo pelo fato de que a maioria da população dos Estados Unidos seria contra essa decisão do Supremo, e aí muitos democratas e muitos independentes que discordam da decisão do Supremo, que provavelmente vai se confirmar, vão dar dinheiro, vão fazer campanha esse ano nas eleições, não presidenciais, mas as eleições para o Congresso, que vão acontecer lá, e podem evitar que os democratas tenham uma derrota muito grande. Qual é o paralelo com o Brasil? Bem, tudo que o Bolsonaro fez de errado e tem feito de errado
tem aumentado a sua reprovação. A rejeição ao Bolsonaro, a desaprovação do Bolsonaro em pesquisas, e eu já falei dessas pesquisas em vários vídeos aqui no canal, tem a ver justamente com isso, com as coisas erradas que o Bolsonaro tem feito, não é? Pois bem, isso é importante para derrotar o bolsonarismo e deve ser usado pela gente, as coisas erradas que Bolsonaro fez. Mas nós também devemos usar as coisas que os candidatos da centro-esquerda pensam diferente de Bolsonaro, que podem significar na vida material das pessoas vantagens. Por exemplo, a paridade de preços da Petrobras, paridade internacional de preços. Enquanto Bolsonaro no passado era contra, durante o governo ele passou a defender a paridade de preços e isso explica o alto preço da gasolina, o alto preço do gás de cozinha. Pois bem, tanto Lula, que hoje lidera todas as pesquisas, quanto Ciro Gomes, os dois candidatos aí do centro democrático de esquerda, ou centro-esquerda, né, se a gente pode chamar assim, eles têm em comum serem contra a paridade internacional de preços. Isso deve ser usado em dois momentos estratégicos. Um, para mostrar que os candidatos da centro-esquerda têm uma proposta contrária de Bolsonaro, que reduziria o preço da gasolina e reduziria o preço do gás de cozinha. Primeira coisa. Segunda coisa, mostrar que eles têm em comum essa posição, o que é importante para que, existindo um segundo turno, e hoje o segundo turno, se existisse, seria entre Lula e Bolsonaro, para quem hoje vai votar em Ciro, ter motivos para votar em Lula contra Bolsonaro. Se o cenário se alterar até o momento da eleição, a questão é outra. E o ideal seria que, se tivesse segundo turno, Bolsonaro nem estivesse no segundo turno. Esse seria o cenário ideal, caso tenha segundo turno. Ou senão, a situação se resolve logo no primeiro. Mas se tiver segundo turno, o ideal seria Bolsonaro estar fora dele. Mas a gente tem que trabalhar, então, não apenas com aquilo que Bolsonaro fez de ruim, na pandemia, na economia, na questão ambiental. Sim, nós devemos usar isso como eu chamaria de ponto de partida. Mas também temos que oferecer políticas que dão ganhos materiais à classe trabalhadora. Porque quando não se produz ganhos materiais para a classe trabalhadora, acontece o que aconteceu com o Joe Biden. Ele começa o governo com aprovação de 54% e, em vez de aumentar a aprovação dele despenca para 42%. E a desaprovação, que estava ali flutuando em 30 e poucos, pula para incríveis, né? Mais de 50% da população desaprovando. Mais de 50% da população irritada. Isso é fundamental. Ou seja, e para que um candidato de centro-esquerda tenha condições de fazer isso, é fundamental nós tentarmos construir um Congresso, um Senado e uma Câmara de Deputados com o maior número possível de candidatos progressistas para que deem apoio a políticas públicas que dão ganhos materiais à classe trabalhadora. Isso é fundamental. É fundamental para que a gente possa gradualmente estar fechando a porta do neofascismo no Brasil. Não vai ser fácil fechar essa porta, mas nós temos que trabalhar para fechá-la. E era o que eu tinha para falar sobre isso e fazer esses paralelos com vocês. Lá nos Estados Unidos, essa decisão do Supremo a ser confirmada vai ajudar muitos democratas em financiamento e tal, porque a maioria da população é contra a decisão do Supremo e vão tentar codificar em lei no Congresso e vão tentar eleger candidatos para fazer isso. Então vai impulsionar o Partido Democrata por lá. Mas o que garantiria uma vitória do Partido Democrata é exatamente aquilo que Joe Biden não fez e que Bernie Sanders com certeza lutaria com todas as forças para fazer, que é dar ganhos materiais concretos para a classe trabalhadora. Coisas que as pessoas têm a experiência no dia a dia. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.